Olá! Nesta terça-feira, 8 de novembro de 2022, eu quero celebrar aqui, né, a frente amplíssima que eu defendi num artigo na minha coluna no Antagonista e que na prática foi instalada na comissão da transição para o futuro governo da chapa PT-PSB, consagrando grandes momentos da política brasileira, como é o caso do Plano Real, logo na reconquista da democracia. Este é o principal assunto do dia. Também nesse dia eu vou comentar a fuga de Bolsonaro, que resolveu folgar, como de resto ele fez no mandato inteiro, à espera de um apoio militar para uma contestação da eleição e um golpe que não vem, que não virá, né? Os nazis, apoiadores de Bolsonaro no Rio Grande do Sul, sugerem pôr uma estrela nas sacadas, nas vidraças das lojas do PT em Porto Alegre, como foi feito no famoso pogrom, né, por perseguição de judeus dos nazistas, na chamada Noite dos Cristais, uma referência aos cacos de vidros dessas lojas quebradas pelas tropas de assalto do Partido Nacional Socialista de Hitler. Eu venho aqui cumprimentar você que acompanha os meus vídeos como este aqui e acompanha com muita pertinácia e muita fidelidade. Gosto de ver e faço para você. Eu digo que eu não sou imparcial, eu sou isento, né? Eu sou independente, não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita, não sou nem centro, né? Como disse aquela vez o Kassab a respeito do PSD, que está entrando nessa frente amplíssima. A frente amplíssima, como eu falei, eu escrevi um artigo na minha coluna, publicada aos domingos, agora publicada anteontem pelo Antagonista, da terceira via à frente amplíssima, mostrando que o fracasso da terceira via se deveu à ambição exagerada, ao orgulho, à tentativa de ficar sozinho no poder dos líderes dos partidos, fora da chamada polarização entre o Bolsonaro e o Lula, né? Mas terminou esse movimento sendo levado à formação de uma frente ampla, que lembra também a frente ampla contra a ditadura militar, quando os ex-presidentes João Goulart, Juscelino Kubitschek se uniram ao então ex-governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, para formar uma frente ampla que nunca teve nenhuma importância. Na verdade, os militares já tinham muito apoio político dos próprios remanescentes, né, da velha política nessa frente ampla. O Juscelino Kubitschek votou no Castelo Branco na eleição indireta do primeiro general interventor. E o Lacerda fez mais, o Lacerda participou do golpe de 31 de março de 64, inclusive de metralhadora e revólver em punho no Palácio Guanabara, ameaçando receber a bala os esquerdistas comandados pelo fuzileiro naval, o famoso Almirante Aragão, né? Pois agora, apesar de ter dependido do Bolsonaro para ganhar a eleição, porque só um adversário como o Bolsonaro podia ser derrotado pelo Lula da forma como foi, o Lula e o PT tiveram que ceder à realidade e já na chapa vieram com uma proposta de frente ampla, porque entrou na condição de vice o ex-governador de São Paulo, ex-tucano, Geraldo Alckmin, e que agora está afiliado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Então a chapa PT, Lula, PSB, Geraldo Alckmin, que
aquele D do PSDB ainda insiste em tentar intervir ali naquela chapa, né? Agora, aí entrou a Simone Tebet, do MDB, apesar do MDB não apoiá-la de forma satisfatória, mas ela entrou, fez muito sucesso. Então eu quero dizer a vocês que nesta terça-feira, 8 de novembro de 2022, o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e chefe da equipe da transição, compareceu ao lugar onde a equipe vai trabalhar, o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, em Brasília, para anunciar que essa transição ela conta com duas equipes fortes, né? A equipe da economia e a equipe social. O que é uma boa notícia, um sinal de que o social, que foi jogado no lixo pelo Bolsonaro e pela direita radical, volta a ter a importância que só o mercado, né, teve, se é que teve alguma, no governo, no desgoverno que está acabando, né? Então o Alckmin anunciou que a equipe de transição da economia será composta por dois ex-membros de governos petistas, no caso o governo do Lula e o governo da Dilma Rousseff. O Nelson Barbosa, que foi ministro da Dilma, e o Guilherme Melo, ambos professores da Unicamp, do meu querido amigo Zeferino Vai, de quem eu tenho muita saudade, e um ligado ao Lula, o outro foi ministro da Erundina, né? Desculpe, da Erundina, da Dilma Rousseff. E essa equipe é completada por dois membros do quartel-general do Fernando Henrique, que compuseram os pensadores do Plano Real, que acabou com a inflação e que reconquistou uma posição positiva na economia brasileira depois de todas as crises do decênio anterior, né? O Pércio Arida e o André Lara Rezende, filho do grande jornalista, cronista, poeta, escritor mineiro Otto Lara Rezende. Bom, os liberais do Plano Real e os petistas fazem ali uma composição de frente amplíssima, como eu proponho no meu artigo, né? E para completar, como eu já falei da Simone Tebet, a Simone Tebet vai, segundo, para isso foi nomeada pelo Geraldo Alckmin, vai ser não apenas a representante da Frente Ampla, que apoiou Lula no segundo turno da eleição, como também a coordenadora do plano social da transição, composto também por uma equipe formada por Márcia Lopes, Tereza Quintelo e André Quintão, que lidam com fome, miséria, pobreza e tal, desde todos os governos Lula e outros governos também. Quero lembrar ainda que o Geraldo Alckmin se faz presente, segundo informou lá, através da figura de um ex-vereador tucano de São Paulo, que saiu do PSDB junto com ele e foi também para o PSB, que é o Floriano Pézaro. Atenção, pessoal da Globo News, é Floriano Pézaro, não é Pesaro, não. Bom, e que está ao lado de Carlos Siqueira, entre os encarregados dessa transição, representando o Partido Socialista Brasileiro. Nessa transição, o desprezível Jair Bolsonaro continua a folga que já tirou na época do mandato. No mandato ele não governou, ele desgovernou e deu muito pouco expediente. Agora ele está sumido, né, à espera de alguns golpes anunciados pelos seus apoiadores, que continuam abrindo frentes de interdição de estradas e exagerando, pedindo intervenção nas portas das casernas. Não temos bivaques aqui, que é a expressão usada pelo Castelo Branco, né? Vivandeiras de bivaques, porque os bivaques são acampamentos de um exército em marcha, né? Mas temos quartéis, casernas, né? Então são vivandeiras das casernas, né?
o Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, definiu isso muito bem na sua intervenção na rádio, no jornal Globo, né, e na rádio CBN, dizendo que uma minoria da minoria tenta melar o resultado da eleição. E eu completaria, né, Merval? Falando em nome do povo. É o povo, o povo. Eu mesmo recebo muitas mensagens bolsonaristas aqui. O povo, está desprezando o povo brasileiro. Esses caras que não vão trabalhar, que vão para a porta de quartel. O que é que isso tem a ver com o povo, né? A história está sendo repetida em farsa, como eu diria, na famosa abertura de um texto magnífico do Karl Marx, chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ele disse que o Hegel, que era o grande professor dele, né, tinha previsto que a história acontece como tragédia e se repete como farsa. No Brasil, ela é farsa que se repete como farsa, né? Veja bem, os nazis gaúchos, apoiadores de Bolsonaro, estão sugerindo botar estrelas às portas das lojas, dos comércios de judeus, de lulistas, como Hitler fez na famosa a Noite dos Cristais. Os cristais eram uma referência jocosa aos cacos de vidro das vidraças das lojas dos judeus levados aos campos de concentração pelos nazistas. Então vocês veem que a inspiração não lhes falta. Falta um pouco de cultura, eles não sabem disso, pensam que estão sendo originais, né? Por falar em falta de cultura, e a live de mentira, né, de que no Vale do Javari havia urnas que tinham 0 voto de Bolsonaro, o TSE já desmentiu isso. Isso tudo foi uma invenção. O Vale do Javari, onde morreram Dom Phillips e Bruno, o sertanista e o repórter do jornal inglês britânico The Guardian. E foi essa live no jornal La Derecha, diário argentino, dirigido por Fernando Senimedo. Jornal não, é um perfil falso, né? Fernando Senimedo, amigo do Eduardo Bolsonaro, inventou essa mentira que o TSE já desmentiu, e que o Tribunal de Contas da União já disse que esses fake news do argentino são completamente irrelevantes. Mas o general Hamilton Mourão, a quem eu nunca dei bola, que dava uma de Bolsonaro em calda, né? Disse que esses terroristas que estão interrompendo estradas e que insistem em ficar na porta do quartel pedindo para os militares darem um golpe, resistem com coragem face ao ódio. Não, o Mourão é que é agente do ódio bolsonarista, e o Brasil está precisando de paz e de trabalho. Não é gente na porta de quartel, é gente trabalhando nas fábricas, nos escritórios, etc., né? O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já avisou que o partido vai ficar na oposição a Lula e que o Bolsonaro será o seu presidente de honra. Ontem eu comentei um absurdo dessa seleção, né, que começa com um filho do técnico Tite na comissão técnica. Aquela comissão técnica formando uma mesa enorme é uma vergonha, né? Para ter o desempenho que o Brasil tem, o Brasil não conseguiu ganhar uma Copa América da Argentina. Aí tem 200 caras, olha o Tite com aquela, porque é uma eficácia. Foi muito grosseiro com uma repórter, né, o técnico Tite, que disse que milhões de pessoas no Twitter estavam reclamando da convocação de Dani Alves. Dani Alves está treinando no Barcelona B, não é no Barcelona principal, não fez gol no ano, não fez nenhuma partida importante, e eu soube, através de uma pessoa que é muito ligada ao Tite, muito amiga dele e tal, que o grande desempenho do Dani Alves não é em campo, não é mais em campo. Ele é o cara que tem mais títulos, tem todas as condições para comemorar alguma coisa, mas não agora. Agora ele está sendo convocado para tocar pandeiro no ônibus da seleção, ou seja, é o Spala do ônibus, o principal violinista, no caso pandeirista
do ônibus da seleção, né? Também esse pessoal não conhece a história. A grande oportunidade de ter um novo Pelé era convocar o Hendrick. De repente ele brilha lá no Catar e o garoto aí tem 17 anos, repete a história de Pelé na Suécia, né? Antes de terminar, eu quero convidar você para ver o acadêmico na Academia Brasileira de Letras do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Joaquim Falcão, insistindo numa tese que eu gostaria de que chegasse a esse gabinete de transição através da Simone Tebet na parte social, que é a seguinte: o importante é título de propriedade, o importante é fazer um combate sério ao déficit habitacional, tirar o pobre do medo do despejo, né? Os indespejáveis, eu até brinquei na entrevista que fiz com ele, que está no ar desde sábado, usando essa palavra. E também eu quero, e um exemplo de dignidade, que é o emprego, é o trabalho, que o Joaquim Falcão lembra, né? E no domingo eu fiz um 2 dedos de prosa com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que defendeu, apesar de ter apoiado o Bolsonaro, ter apoiado o Tarcísio de Freitas, que ganhou do candidato do PT, o Fernando Haddad, no estado de São Paulo, ele fez questão de defender a normalidade do pleito, a confiabilidade das urnas eletrônicas e a necessidade de se seguir a ordem democrática normal nessa época de transição e combater o verdadeiro ódio, que eles chamam de liberdade, quando a liberdade é o contrário do ódio. A liberdade é amor. General Mourão, que aliás não se perca pelo nome, né? Parente do Vaca Fardada, que saiu com as tropas de Juiz de Fora na frente no golpe de 64. Bom, direto ao assunto. Até!